Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui nessa quarta-feira com muita alegria, é uma honra trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, ter essa porta aberta, essa oportunidade da gente poder falar do amor de Deus, da gente poder levar cura, levar uma transformação através da Bíblia, através de um testemunho, através daquilo que o Senhor trouxer aqui ao nosso coração. Vai ser uma alegria compartilhar com você esse programa. Fica conosco até o fim. O Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração. Hoje a gente está aqui, vocês estão vendo aí já na tela, ó, o pastor Patrick está aqui, meu marido, meu esposo, né? Está sempre acompanhando, graças a Deus. E a gente está com um casal abençoado, gente que nunca veio aqui nesse programa. E é uma alegria, uma honra. Já falei com eles aqui, quanto que a gente está feliz de recebê-los aqui, que é o pastor Ebenezer e a missionária Laodiceia. Sejam bem-vindos. Uma Amém, alegria ter vocês aqui. A alegria é nossa, né? De estar aqui pela primeira vez nesse último mês do ano. Para mim é um presente de Natal. Olha só, no último mês do ano eu aqui e podendo chegar na casa de vocês, né? Deus tem uma palavra para você. Preste bem atenção aí, aumenta o volume, compartilha, chama mais gente para sentar aí na sala. Você que está em casa, eu não sei onde você está, no seu conforto aí, mas Deus tem uma palavra para o teu coração. E desde já, muito obrigado pelo convite, me sinto feliz, tá bom? Deus abençoe todos os amigos e irmãos da igreja que com certeza vai entrar aí. Deixa o pedido de oração, compartilhe, marca aí, marca, vai, ó, no papo do mineiro, acelera. Glória a Deus, é desse jeito. E antes deles começarem a ministrar, a falar aqui o que o Senhor já falou ao coração deles, eu vou pedir para o pastor Patrick, que está orando aqui para dar início a essa programação. Amém? Vamos orar? Amém, vamos orar. Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial. Abençoa aqui, Pai, esse programa, Vidas para Cristo, a vida da pastora, a vida do pastor Ebenezer, da sua esposa, Laodiceia. Deus, cobre eles com teu sangue, Senhor, usa eles com a revelação da tua palavra, ó Deus, que vidas venham ser alcançadas. Ah, Deus, que é o Senhor, Pai, que conhece o oculto, o escondido, é o Senhor que sabe, Pai, cada um que tem passado, como tem vivido. Ah, Deus, que a tua palavra possa ir de encontro a essas almas. Ah, Deus, que o Senhor nessa noite, Pai, possa trazer a revelação, meu Senhor, que o Senhor possa impactar almas. Ah, Deus, e que vidas venham se render. Ó Deus, nós não estamos aqui para um encontro social, mas, ó Deus, para ministrar a tua palavra, para ouvir a tua voz, para saber da tua direção. Abençoa-nos, Senhor. Nós te agradecemos desde já e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Agora, gente, eu vou, silêncio, que eu quero ouvir. Fiquem à vontade, deixa o Senhor usar vocês, tá? Não sei como que vocês prepararam aí para os dois falarem, mas deixa Deus usar vocês, vai ser um prazer ouvi-los. Ó, eu vi um violão e vou cantar só um refrão. Eram 100 ovelhas juntas do aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, ao redil voltou. Eu quero meditar com os irmãos, com os amigos, daqui a pouquinho, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Mas eu quero ceder aqui a oportunidade para minha esposa, a missionária Laodiceia, trazer uma palavra, um testemunho que Deus colocar no seu coração. Dá lugar, mulher, mas com força. Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejar, Deus abençoe, pastora, pastor, pelo convite. Ficamos felizes, honrados em estar aqui com vocês esta noite, para glorificar o nome do Senhor. Amém. Trazer uma palavra aos corações dos ouvintes, né? Eu tenho certeza que Deus já preparou algo nos nossos corações para nós transmitir para aqueles que vão nos ouvir.
Gratidão a Deus. Obrigada, como meu esposo falou, quando ele recebeu o convite, ele ficou super feliz, né? Eu estava trabalhando, a pastora me mandou mensagem, falei, vou falar com o meu esposo. E ela, estou aguardando a resposta, que eu preciso urgente para já começar a divulgar. E graças a Deus, Deus preparou essa oportunidade para estarmos aqui, glorificando a Deus. E eu comecei a meditar um versículo nesta tarde, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações através dessa palavra, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 2 Reis 4, versículo 2, que diz assim: e Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Eu comecei a meditar nessa palavra, e nós que estamos à frente da obra, que estamos cuidando de povo, pessoas nos pedem oração, né, pastora? Nos pede conselho. Nós precisamos ter essa convicção que esse homem de Deus teve em dar aquela resposta para aquela mulher. Eu achei interessante que ele falou, olha, vai, pega vasos, pega muitos vasos. E eu fiquei maravilhada, porque olha a convicção que aquele profeta teve que o milagre ia acontecer. Então ele falou para ela, vai, ó, pega com os seus vizinhos. Ela não sabia o que ia acontecer, né? Ele fez uma pergunta, ela falou, eu tenho um vaso com um pouquinho de azeite. E ele, na convicção que Deus ia multiplicar aquele azeite, que aquela mulher ia sair daquela situação, né? Porque a Bíblia diz que o marido dela faleceu, e ela foi até o homem de Deus e falou, olha, os devedores veio e vai buscar meus filhos, e eu preciso de um milagre. E aí aquele homem, eu achei muito interessante, que ele falou, vai lá na vizinhança e pega bastante vasos. Então aquele profeta, ele teve a convicção que o milagre ia acontecer. E eu meditando nessa palavra, pouquinhos minutos antes de vir para cá, falei, meu Deus, olha que responsabilidade a nossa, né? Que nós precisamos, que quantas pessoas chegam amargurada, triste, e pede conselho, pede oração, e nós precisamos ter essa fé que esse homem teve, essa convicção, nós precisamos ter, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Eu sempre falo que tem pessoas que às vezes acham que Deus mudou. Não, o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele continua fazendo milagres. E aumentou a minha fé. Muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E hoje, quando eu meditei, eu falei, meu Deus, olha que convicção esse homem teve. Ele não teve dúvida. Ah, vai lá, pega alguns. Não, ele falou, vai lá e pega muitos vasos. E a Bíblia diz que ela saiu, né, pegando os vasos com os vizinhos, e muitos vasos, e veio, o milagre aconteceu. O milagre foi tão grande que ele falou, olha, já encheu tudo. Então, né, então eu falei, Jesus, né, nós precisamos ter essa convicção quando alguém nos procura, desesperado, precisando de algo, de uma solução. Essa semana mesmo eu estava no culto, e uma irmã, pastora, ela veio onde eu estava, eu preciso falar com a senhora 2 minutinhos, pode ser agora? Eu falei, sim. Eu entrei com ela na cozinha, ela veio me pedir os conselhos, e ali eu falei, Jesus, me dá sabedoria, né, que nós precisamos ter autoridade para aconselhar, para dar um conselho. E eu meditando, eu falei, meu Deus, que nós possamos pegar isso para nós, né? Que todas as vezes que as pessoas vêm com problema nos procurar, nós possamos buscar em Deus essa convicção que esse homem teve. Olha, vai e pega. Ele já sabia o que ia acontecer, porque ele era um homem de Deus, né? Então ele falou, ele não, pega alguns, pega pouco, não, vai e pega o que você puder e traga. E a Bíblia diz que ela trouxe, entrou no quarto com os filhos, né? E aquele azeite foi enchendo aqueles vasos, enchendo, até que encheram todos. Então eu fiquei maravilhada. Falei, meu Deus, né, que coisa linda. Que nós possamos ter essa esperança para a humanidade que está sem esperança. Eu estava conversando, eu fui fazer prova, e lá eu encontrei uma amiga, que inclusive ela foi uma vice-diretora, e ela me conversando sobre a vida dela, ela não é evangélica, ela está indo numa igreja,
E ela falou algo para mim que eu falei: Jesus, tem misericórdia. Depois eu falei para ela: não é bem assim. Ela falou assim, que ela estava num relacionamento e não está mais, porque ela vê assim que o mundo está perdido. Ela falou: Odisseia, não dá para confiar mais em ninguém, o mundo está perdido. Eu falei: não está. Nós precisamos buscar em Deus. E em Deus tem a solução. Amém. Em Deus tem a solução. Nós precisamos olhar para esse mundo que algumas pessoas já estão olhando e já não tem mais esperança. Eu vi na conversa dela que ela não tem mais esperança. Ela olhando para algumas situações da vida dela e ela não tem mais esperança. Eu falei para ela, eu sei que você não é evangélica, mas ela falando sobre vazio, né? Os jovens, ela é jovem. Ela falou sobre que um tempo ela parou de sair, agora de vez em quando ela sai com os amigos. E eu aconselhando ela, eu falei: tem um vazio, um espaço dentro da gente que é só de Deus. Né? E eu vejo, é só Deus. Eu falei para ela: o que está acontecendo? Que as pessoas estão olhando e estão falando: o mundo está perdido, não tem mais jeito. Porque as pessoas estão tentando buscar uma paz em lugares que não existe a paz. Porque paz só em Cristo. E eu aconselhei ela. Eu falei: nós precisamos tirar um tempo para Deus. Faz o seguinte, eu sei que durante a semana sua vida é corrida. Ela é professora, trabalha em 2 escolas. Falei para ela: pega os domingos e vai, procura uma igreja e vai. Vai entregar esse tempinho, vai buscar a Deus, porque você está olhando o mundo com esse olhar, porque te falta Deus. Amém. Né? Então, que nós possamos ser igual esse profeta, porque muitas pessoas que estão desesperadas, iludidas, não têm mais esperança, e nós precisamos transmitir esperança para essas pessoas que estão desesperançosas, não vê mais solução. Amém. Né? Então eu achei, ardeu. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova todos os dias. E ela é uma fonte assim que jorra. Né? Porque a gente lê um versículo hoje e o Espírito Santo trata algo. Amanhã a gente vai ler o mesmo versículo, o Espírito Santo já trata. E hoje, assim, foi algo tão diferente. Quando eu meditei nessa palavra, eu falei: meu Deus, olha que certeza, que convicção esse homem teve. Quando ele falou: vai e pega bastante vasos. Foi muito interessante. Eu falei: meu Deus, nos dê né, isso em nós, para que nós possamos ajudar pessoas, né, que nós possamos ter essa ousadia de saber que vai acontecer. E vai acontecer. Porque não é no nosso nome, é no nome de Deus, é no nome de Jesus. Amém. Que nós vamos declarar vitória e milagre para a vida do ser humano. Glória a Deus. Amém. Bênção. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Meus queridos, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, nós encontramos a história de um homem chamado Mefibosete. Para mim falar de Mefibosete, eu tenho que dar uma rápida passada na história de Israel. Quando você volta no capítulo 8 de 1 Samuel, você encontra o povo de Israel pedindo a Deus um rei, igualzinho uma criança birrenta, que rola pelo chão quando quer uma madeira. Você já viu criança birrenta? Ela espeneia, ela rola pelo chão, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer. Assim estava o povo de Israel no capítulo 8 de 1 Samuel. E Deus então diz para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu governe eles. Eles querem um rei como as demais nações. Fala para eles que o rei vai impor. O rei vai cobrar tributo, imposto,
vai pegar os filhos deles para trabalhar. Ou eles vão pegar os filhos dele para trabalhar de padeiro, de cozinheiro, de perfumista, para trabalhar no exército, para cuidar do palácio. Olha, o rei vai pôr encargo, vai pôr jugo, mas mesmo assim o povo de Israel queria um rei. No capítulo 8, no capítulo 9, você vai vendo que Deus então permite um rei. Não é que Deus queria que o povo tivesse um rei, mas o povo é que escolheu o rei. E Deus então permitiu. Quem era esse rei? Saul. Saul, ele teve 4 escolhas: uma escolha divina, profética, ministerial e popular. Ele teve uma escolha divina, profética, ministerial e popular, mas essa escolha ele não soube valorizar. Nós encontramos nos dias de hoje Deus dando muita oportunidade e muita gente jogando as oportunidades fora. Eu vejo pessoas jogando a oportunidade de estudar, pessoas jogando a oportunidade dentro de uma empresa. Eu vejo pessoas jogando a oportunidade de ser pai, de ser mãe, de ser uma pessoa do bem. Quantas pessoas estão desperdiçando as oportunidades? Ele foi escolhido. Quando ele assume, ele teve experiências extraordinárias com Deus. Deus permitiu ele ter uma experiência. Ele sai para procurar as jumentas do seu pai, e nisso que ele vai, ele encontra com o homem de Deus. Algo acontece na vida dele, o poder de Deus toma conta da vida dele, o Espírito de Deus apodera dele, ele profetiza, ele é transformado em um outro homem, ele assume o comando de Israel e vence várias batalhas, várias pelejas, Deus mostrando que era com ele. Mais tarde, ele pega todas essas oportunidades que Deus estava dando, destampa um tambor ou um tambor de lixo e joga a oportunidade dentro do tambor de lixo. Como que ele faz? Ele passa a desobedecer a Deus. Ele pega a oportunidade, ele pega o que Deus estava fazendo, a oportunidade de cuidar do povo de Israel, e joga no latão de lixo. Eu vejo hoje muitos pregadores, muitas pessoas jogando fora a oportunidade, pegando o seu ministério e jogando fora, não valorizando a chamada, a oportunidade, trocando por um prato de lentilha. Veja bem, mais tarde, o final de Saul foi triste. No dia em que ele morre Saul, morre os filhos dele, morre uma grande parte do exército, ele se lança sobre a espada, morre, o pajé de arma dele também se mata. Quando acontece toda essa tragédia, nós chegamos aqui no capítulo 9 de 2 Samuel. O que ocorre aqui com Mefibosete? Ocorre algo interessante. No costume oriental, nessa época, quando matava-se o rei, eles exterminavam toda a família, porque para que mais tarde alguém não reivindicasse o trono. E esse menino, quando acontece toda essa tragédia, que ele era filho de Jonathan filho de Davi, a ama que cuidava dele estava preocupada. Diz: bom, vão vir atrás para exterminar essa criança que eu cuido. E ele tem só 5 anos de idade. Diz a Bíblia que ela sai, talvez correndo. Eu não sei se ela escorrega numa casca de banana, eu não sei se ela tropeça numa pedra, eu não sei se ela tropeça no seu próprio pé, eu não sei se ela ficou nervosa com o choque das tragédias. Eu só sei que o braço dela amoleceu, mas eu sei que a criança cai. E quando a criança cai, ele quebra os seus pés e fica aleijado. Preste atenção e vem cá, por favor. Vem cá. Ninguém que está com saúde quer ficar doente. Ninguém que está casado quer separar. Ninguém que está rico quer ficar pobre. Escute isso aqui. Eu não sei qual é o acidente, qual é a tragédia que está assolando a sua vida. Talvez você diz: olha, eu estou numa tragédia muito grande. Olha, o meu filho está com câncer. Olha, o meu filho morreu, o meu pai morreu, a minha mãe morreu. Eu estou em depressão. Olha, a minha empresa faliu. Eu fiz de tudo para não dar errado. Pastor, eu estava pregando, eu estava com a igreja lotada, eu estava no auge, mas houve um acidente, pastor, de percurso, e hoje eu me encontro aleijado, eu estou com meus pés quebrados. Pastor, aconteceu algo que eu não queria que acontecesse. Agora vamos olhar para essa criança. A criança agora aleijado não anda mais. A criança que brincava de bola não brinca mais. A criança que andava de bicicleta agora já não vai andar mais. A criança que empinava pipa já não vai mais empinar pipa, porque a criança estava aleijada dos pés por uma fatalidade. Imagina como que estava essa criança.
Que trauma não ficou essa criança? Quando ele foi para a escola, que ele foi conversar com seus amiguinhos, ele dizia: eu sou da família real. Eu sou da família real e estou escondido aqui em Lodebar, na terra do esquecimento, mas eu pertenço à família real. Ninguém acreditava nele. E talvez a história dele, quando a professora dizia: escreve alguma coisa da sua vida, alguma coisa sobre a sua parentela, sobre a sua família, ele dizia: minha história é triste. Olha, morreu meu pai, morreu meu avô, houve uma matança, e quando tudo isso estava acontecendo, a minha ama, tentando me salvar, ainda tropeça, permite eu cair e eu fico aleijado. Essa é a minha história. Ele tinha uma história triste, de sofrimento, de amargura, não porque ele procurou, ele não havia procurado isso, mas era uma tragédia, era algo que ocorreu, e não era algo que ele escolheu. Talvez você não escolheu. O que está acontecendo com você não foi escolha sua. Talvez você não está sem entender. Você fez de tudo para tudo dar certo e infelizmente deu tudo errado. Você fez de tudo para ter boas colheitas e infelizmente está tendo má colheita na tua vida, na tua história. Você fez de tudo para ter uma família brilhante e infelizmente bateu a tragédia. E a tragédia pegou, levou seu filho. A tragédia pegou, levou seu marido. A tragédia pegou, levou a sua esposa. E você está em fel de amargura. Talvez você está aí dizendo: pastor, eu fui no médico e olha, eu cuido da saúde e infelizmente disseram agora que eu estou com câncer e só tenho 6 meses de vida. Talvez você se encontre numa situação igualzinho Mefibosete, quebrar os seus pés. Você está quebrado, você está sem poder reagir, você não consegue enxergar o amanhã. A Bíblia diz que Davi assume o trono. Ao assumir o trono, aqui no capítulo 9, ele pergunta, ele lembra do pacto que ele havia feito com Jonatas, o pai de Mefibosete. E ele diz: olha, tem alguém da família? Será que existe alguém? Ziba disse: tem, Mefibosete. Ele está em Lodebar, porém é aleijado de ambos os pés. Ele não perguntou se o rapaz era aleijado. Ele perguntou se tinha alguém. Ziba disse: não tem, porém é aleijado. Quer dizer, todo mundo quer falar do problema que você está passando. Talvez alguém fale: conhece fulano? Conheça. Conheça, é um pingaiada, é um drogado, não vale nada. Talvez quando alguém pergunta, a referência que vem de você é que você é um falido, um fracassado, que o seu ministério agora acabou, que você nunca mais vai pregar, nunca mais vai cantar, que nunca mais você vai ser feliz, que nunca mais você vai ter uma oportunidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que foi ao encontro de Mefibosete. Através dessa palavra, desse programa aqui de rádio, ele há de ir em encontro de você, e algo muito forte da parte de Deus vai acontecer. A tua história vai mudar. Talvez você está na depressão, na opressão, porque de tanta notícia ruim você está deprimido. Mas eu quero lhe dizer que o Todo-Poderoso vai mudar a tua história. Amém. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que o Deus de Mefibosete vai chegar na sua casa, vai chegar na tua história. Vem um novo de Deus para a tua vida, uma nova história, uma nova página para a sua história. Preste atenção. Eles vão buscar Mefibosete. Agora preste atenção, a carruagem chegando. Quando a carruagem chega e alguém diz: olha, a carruagem do rei. Mefibosete entrou em pânico. Pronto, vai me levar para matar. Descobrir onde eu estou. Vai achar que eu estou querendo o trono. Quando Mefibosete chega diante de Davi, e Davi faz uma pergunta para ele, a resposta que ele dá é tão séria. Ele diz: não, o cão morto, eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto, eu sou imprestável. Eu sou um cão morto. Ele estava tão preocupado, ele se julgava tão inferior, que ele se apresenta como um cão morto. Talvez você está dessa forma: eu sou um cão morto, eu não valo nada, eu não presto, para mim não tem mais jeito. Meu pai não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, minha esposa não acredita em mim, meu marido não acredita em mim, minha sogra não acredita em mim, meu patrão não acredita em mim, as portas estão fechadas, aonde eu fui eu aprontei. Pastor, não tem mais jeito, não tem mais solução. A solução para mim é dar um cabo na vida. Não é não. A solução é você ouvir a voz de Deus por intermédio da palavra e se curvar a Deus.
Porque quando a gente se curva, Deus nos restaura, Deus nos levanta, o milagre acontece. A Bíblia diz que eles vão até Mefibosete e traz Mefibosete até a presença do rei. O rei diz: olha, vê as terras que pertencem ao seu pai, vê o que pertence ao seu avô e devolve tudo para ele. Só que tem um porém, esse aleijado aí, que todo mundo está dizendo que a história dele está acabada, não está não. Agora ele vai comer na minha mesa. Ele vai assentar na minha mesa. Ele vai ter agora o privilégio de assentar na mesa do rei e comer igual, olhando no olho. Se eu fosse conversar com Mefibosete, eu ia dizer: Mefibosete, conta para mim a sua história. Ele falou: rapaz, a minha história começou bem, entrei numa tragédia tremenda, mas o meu final, Deus me honrou, irmão Ebenezer. Eu quero lhe dizer que o final é melhor do que o começo. Amém. Talvez você está passando por um momento infeliz, por um momento amargo, por um momento terrível, mas eu quero lhe dizer que o Deus Todo-Poderoso quer mudar a sua história. Você que está afastado, que está parado, que está desanimado, está caído, está falido, eu não sei o que está acontecendo com você, meu querido, minha querida, mas eu quero lhe dizer que o Deus de Mefibosete é o mesmo Deus e não mudou. Ele é poderoso para te colocar de pé. Amém. E termino num testemunho. Chegou um jovem na nossa igreja, não posso dar o nome dele aqui, e ele congregou com nós 1 ano e 2 meses. Esse jovem, no primeiro dia que ele chegou, ele caiu endemoniado, em transe. A primeira vez, a segunda vez. Na terceira vez, ele chegou em casa e foi fumar um cigarro, deu ânsia de vômito. Foi beber e vomitou. Deus libertou da cocaína, da maconha e da bebida. Ele andou com nós 1 ano e 2 meses. Quando deu 1 ano e 2 meses, um dia, um pregador pregando na igreja, disse que viu uma nuvem de demônios sobre a igreja. Quando eu levo o irmão Genivaldo embora, os irmãos embora, ele diz: eu vou fazer uma viagem. Amanhã eu vou almoçar na casa do senhor, despedir da sua mãe, despedir da sua esposa, e o senhor me leva que eu vou fazer uma viagem. E eu não sabia que viagem era aquela. E ele foi em casa, almoçou, depois: pastor, o senhor me leva 2 horas da tarde. Nós viemos na Siqueira Campo. Chegamos ali na Siqueira Campo, ele foi se entregar na delegacia. Eu tomei um susto e fiquei surpreso, porque quando eu cheguei, passou um tempo, veio o delegado de Santa Branca, de São José, e eles comemoravam, dizendo que nunca viu uma coisa dessa, e encheu de viatura. O comandante da militar veio dizer: pastor, eu tenho muitos anos, mas eu nunca vi uma pessoa se entregar nesse nível. E ele dizia para mim: pastor, a única coisa que eu peço, que o senhor pede para o delegado, para as autoridades, deixar eu entrar com a Bíblia. E aí eu disse para o delegado: olha, a única coisa que ele pediu para entrar com a Bíblia, já que ele se entregou, permita ele entrar com a Bíblia. E ele foi para o Putim. Ele já está no Putim uns 8 meses lá. Chegou lá no Putim. Deus tem usado esse menino de uma maneira tremenda. Se alguém está me assistindo e tem filho preso lá, ou parente preso no Putim, procura saber do responsável pela casa de oração lá agora, atual, nos dias que eu estou falando aqui agora. O diretor do Putim disse para mim: olha, depois que esse menino chegou aqui, a coisa mudou. Eu coloquei ele de responsável, abri uma igreja aqui para ele cuidar. Deus está curando o povo, está libertando, o povo está aceitando Jesus, a casa está lotada. E eu perguntei para a irmã dele: ele quer sair? Pastor, ele disse que não é para arrumar advogado, não é para fazer nada, é para ele sair lá no tempo de Deus, porque ele está ganhando muita alma lá dentro. Então eu quero dizer para você que você não é diferente. Deus tem o poder de libertar você das drogas, Deus tem o poder de te restaurar, Deus tem o poder de perdoar e de te usar com muito poder. Não importa se quebrar os seus pés, quebrar as suas pernas, se quebrar os seus braços, linguagem figurativa, não importa. Eu quero dizer que Deus é poderoso para te colocar de pé, pôr uma vírgula e continuar a tua jornada de bênção. Quer uma jornada de bênção? Se renda. Se renda hoje. Diga: Deus, eu estou aqui todo quebrado, moído, mas veio ao meu encontro. Me ponha de pé, e eu tenho certeza que Deus vai te pôr de pé. Você não é diferente desse jovem que eu contei. Eu vou contar mais um testemunho aqui. Eu fui pregar numa zona, no cabaré, num prostíbulo, e quando eu cheguei para pregar, para liberar, eu tive que pagar uma caixa de cerveja. E a cerveja lá é muito caro. Eu entrei de madrugada, os irmãos que estavam comigo, e as mulheres tudo pararam por 40 minutos. E tinha uma mulher na escada. O Espírito de Deus me revelou e eu disse: você que está aí na escada, filha, vem para cá.
aqui não é teu lugar. Ela era uma desviada. Aí ela manifestou, repreendeu o negócio da vida dela, o bicho gritou, ela tem AIDS. Eu disse, pois então você vai embora levando a AIDS. Passou. Estava tendo um ensaio muito grande num ministério, e alguém disse, traz o Ebenezer para pregar aqui. Aí ele disse, não, o Ebenezer aqui não vai pregar não, porque aquele pastor é meio doido, é meio louco. E aí essa mulher levantou, disse, ele é doido, eu não sei. Eu estava na zona, desviada há muitos anos, ele entrou de madrugada, orou por mim, eu fui curada de AIDS. Hoje está aqui minhas crianças correndo, e o meu marido é presbítero, está sentado ali. Glória a Deus. Você não é melhor do que essa mulher. Aleluia, Jesus, tu és tremendo. O Deus que mudou a história dessas pessoas que eu estou dando testemunho aqui, quer mudar a tua história. Aleluia. O que é que está quebrado na sua vida? O que é que está destruído na sua vida? Qual é a área que o diabo esbagaçou, esmiuçou? O diabo está soprando no seu ouvido que não tem mais jeito? O diabo está dizendo que para você acabou, que não tem mais saída? Eu quero lhe dizer que a solução está em Cristo. Aleluia. A solução está na palavra. Não se mata, não tire a sua vida. Não tire a sua vida. É muito bom viver. Agora, o homem sem Deus, ele vegeta, ele não vive. Grava bem isso. O homem sem Deus, ele vegeta. Você pode ter tudo, pode ter carro, você pode ter ouro em pó. Sabe o que é ouro em pó? Nos bolsos, ouro em pó dentro da sua casa. Você pode ter diamante da Serra Leoa, você pode ter tudo, pode ter esmeralda, você pode ter o que você quiser. Mas se você não tiver Deus, você vegeta. O homem só é completo se ele tiver a presença de Deus na vida. Amém. E eu te desafio, se você realmente é um homem, é uma mulher, né? Tem gente que é machão, brabão. O brabão aceita Jesus. Aleluia. O brabão, o cabra brabo mesmo levanta a mão e aceita Jesus. O brabão mesmo deixa Deus trabalhar na vida dele. Se entregue para Jesus. Se entregue para Cristo. E eu termino com mais um testemunho. Quem nunca ouviu falar do foguinho? Do Adilson, da irmã Sueli. 18 anos evangelizando aquele rapaz, aquele homem. Ele viu de tudo. Ele viu a mulher dele flutuar. Ele viu a mulher dele paralítica, nós orar e ela andar. E ele nada de aceitar Jesus. Mas um belo dia ele chegou ali no Bandeira, cabeludo, todo enrolado. E o Deus Todo-Poderoso desenrolou ele. Aleluia. Ele hoje é servo do Senhor. E por misericórdia está dirigindo a igreja. Virou uma pessoa que ninguém... A transformação do Adilson foi tão grande que tem hora que nós não acreditamos no que aconteceu na vida dele. Meu Deus. A fé da Sueli de orar e esperar Deus mudar a vida do marido. Você está orando, minha irmã? Você está orando, meu irmão? Você está orando para Deus mudar teu filho? Você está orando para Deus mudar teu marido? Você está orando para Deus mudar tua esposa? Deus tem o poder de mudar. Glória a Deus. Eu vou usar uma expressão minha aqui, mais bíblica, tá? Quanto pior, para Deus é melhor. É verdade. Quanto pior. Ah, mas o cabra é pior. Esse é o pior. Deus pega o pior e transforma ele no melhor. Meu Deus, é verdade. Deus mostra o seu poder no pior. Sabe aquilo que você olha assim, que você diz, não, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não vai ter mais saída, isso aqui não vai ter mais solução? Deus estende as suas mãos, pega essa pessoa e faz dela um testemunho ambulante para a glória e honra do nome dele. Você vai se tornar um testemunho ambulante para a glória de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a tua casa, que a tua família, que a tua história vai mudar. Amém. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, eu tenho certeza que Deus vai restaurar a sua vida. O Deus que estendeu a mão para meu Mefibosete, ajuntou ele lá, ó, esquecido em Lodebar. Você está esquecido? Seu celular não toca? Ninguém te visita? Os parentes foram embora? Os amigos foram embora? Porque quando você está moído, quebrado, que nem Mefibosete, ninguém lembra de você. Verdade. Ninguém tira foto. Ninguém te procura. Você está desse jeito, esquecido, acabado, achando que agora já era? O Deus Todo-Poderoso está vindo ao seu encontro. Glória. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o teu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele não esqueceu de você. Na hora certa, a carruagem do rei vai chegar. E a tua história vai mudar. Tem veste nova, tem roupa nova, tem novos caminhos, novos horizontes, em nome de Jesus. E que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Já, Glória pastor? a Deus. Meu Deus, é muito rápido. Não, peraí que você vai falar de novo.
Gente, que palavra, eu estou aqui impactada, né? Porque é uma palavra conhecida, mas quando ela é ministrada como a pastora falou aqui no início, né? Com a autoridade, tipo assim, pega a vasilha porque o Senhor vai encher. Então, quando é ministrado, como foi ministrado agora, né? O pastor falando, Deus vai fazer, quanto pior, melhor. A autoridade é só você crer, é só você confiar, é só você, sabe, como ele falou, se entregar realmente, abrir seu coração, rasgar o coração. Eu sei que muitas pessoas vão apontar os seus erros, as suas falhas, vão apontar os defeitos, vão dizer que você não presta, que você não serve naquele lugar, que para ali você não é suficiente, mas para o Senhor sempre há um lugar no reino para nós, né? Sempre há um lugar que o Senhor quer nos levantar, nos fortalecer. Que coisa linda esses testemunhos. Amém. Forte, meu Deus, muito forte. E assim, o que eu estava pensando do rapaz do presídio, né? O Senhor faz as coisas que a gente não entende. O jeito de Deus trabalhar. Talvez a pessoa pense, mas Deus vai me libertar, vai me transformar e eu vou para outros lugares. Não, ele foi para o lugar que ele deveria ir, né? Porque ele tinha algumas coisas para, digamos assim, ainda pagar ali, né? Com a sociedade. Embora eu creio que muitas vezes o Senhor faz até isso cair no esquecimento, sim, mas não foi o caso, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E você vê que lindo, né? O homem está lá, eu não conheço, mas o pastor está falando aqui. Ele está lá, está pregando, está ganhando almas, está cumprindo o ministério. Não é num púlpito, não é numa igreja, né? Não é com o microfone na mão, assim como a gente está acostumado a ver. Mas dentro do presídio, o Senhor usa, o Senhor enche, o Senhor faz a obra. Então, assim, não importa onde esteja, né? E, pastor, impressionante, impressionante. Os presos que estão saindo antes dele, vai lá em casa, né? É mesmo? Eu vim aqui te conhecer. Ele fala muito no Senhor. Glória a Deus. Aí, esse dia, teve uma família, teve o preso que estava lá, com a esposa, né? E as crianças. Eu vim aqui lhe conhecer. O Robson fala tanto no Senhor. Venci a minha pena, saí e eu vim te conhecer. Lá no acampamento do Coração Valente, tem outro que saiu, que venceu o período dele, e ele diz, eu vim aqui te conhecer. O Robson pregou para nós, eu estava com ele na igreja dele lá. Aleluia. Ainda brincou, ele bota a gente para orar e para jejuar muito. Que benção, tá vendo? Que tremendo. Que tremendo, né? Teve um bom pastor, né? Irmãos, é coisa linda o que o nosso Deus faz. Nosso Deus pega, irmão, aquele que você não acredita, aquele que você olha assim e diz, não tem mais jeito, não há mais solução. A maneira de traduzir... A Bíblia diz... Posso usar mais uns minutinhos aqui? Pode, tem meia hora ainda, pastor. Então, peraí, a Bíblia diz que Deus tem caminho nas tormentas. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A Bíblia diz isso. Tem um pastor na nossa igreja, junto com a pastora, que o filho dele foi preso. E foi para lá, aonde esse jovem está, que é aqui no Putim. Esse pastor passou a ir lá visitar o filho dele e trazer notícia do jovem que está lá para nós. Nesse inteirinho, o pastor começou a pregar lá. Né? E eu não sei se eu posso citar seu nome aqui, mas eu vou citar o seu nome, eu vou citar, os outros não, que é o pastor Washington, que congrega comigo. E Deus começou a salvar muita gente lá, através do pastor Washington, lá dentro. Ele ia visitar o filho, e o povo descobriu que era pastor, ele já fazia um culto. Ele ia visitar o filho, fazia um culto. E Deus foi salvando muita alma lá. Amém. Muitas almas. Então preste bem atenção aqui. Se você for para a UTI, você não foi em vão. Você vai ser boca de Deus para o médico, porque eu não vou pregar para o médico. Eu não vou nesse ambiente, eu não vou pregar para as enfermeiras. É propósito de Deus. Nem sempre é luta. Se eu não for para a UTI, se eu não for para o hospital, como é que Deus vai me usar para pregar para as enfermeiras, para os médicos, para quem limpa o hospital? Conseguiu me entender? Se o teu carro quebra, vai para a oficina, você vai pregar uma porta para você falar de Deus ali para os mecânicos. Quando você entender que Deus vai te usar de maneira tremenda, você vai glorificar a Deus por onde você passar. Eu sou da cidade de Brasópolis, de Minas, né, pessoa simples, eu ouvia tanta profecia que eu ia andar de avião para pregar a palavra. E isso eu achava impossível. Eu capinando café, e aí até eles brincavam, davam risada. Benezão, cuidado, vai cair na sua cabeça. E isso para nós era piada. Era piada. Aí um dia, eu estou dentro do avião para ir pregar, e eu lembrei naquilo que Deus falava, eu capinando café. E eu comecei a chorar de cabeça baixa. Aquela moça que anda para lá e para cá, a moça viu eu chorando, pensou que eu estava passando mal. E justo tinha entrado
uma delegação de um time famoso, que eu não vou falar aqui, no avião que eu estava. E aí eu vi todo mundo tirando foto com o jogador, com aqueles povos, tudo, aquela euforia. Sentou um jogador de cada lado, eu tirei uma foto e mandei para ela. Falei, olha, se eu tivesse algum time, gostasse de time, vou mandar uma foto para você aqui, para você ver quem que está aqui dentro. Está todo mundo aqui dentro. E o time estava ganhando, né? Estava em evidência. Aí, e eu chorando. A moça veio, o senhor está passando mal? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, filha, eu estou chorando, porque Deus falou para mim que eu ia andar de avião para pregar a palavra. Ela diz, eu tenho que me controlar, mas eu também sou evangélica. Glória a Deus. Tá vendo? Deus tremendo. Deus cria a porta para o nome dele ser glorificado. Entenda, irmão, tudo que Deus faz é bom. É só você saber pegar a prova, a luta, a adversidade como uma porta. Não pega como luta, não. Vira ela como bênção, como uma oportunidade de falar de Cristo. E você vai ganhar a alma por onde você passar. Eu estou aproveitando esse programa aqui para dar um choque. Porque o evangelho é coisa simples. Simples. Eu ia indo pregar num congresso. E estava eu com o presbítero Luan. E foi a primeira vez que eu fui pregar para uma prostituta. E eu vi ela no ponto, na rua, assim, na beira da pista. Parei e falei para a moça, senta aqui no meu carro, dona. E aí já estava quase na hora do almoço, parei no restaurante, na frente, na beira da Dutra. E vamos almoçar. Aí eu perguntei para ela, se você fosse sair comigo, você ia cobrar quanto? Ela falou o valor. Falei, então tá bom, tá aqui o dinheiro. Deu o dinheiro para ela. Só que eu não vou sair com você. Eu sou pastor e ele também. Eu quero saber da sua história e vou pregar para você. E eu disse para ela, eu disse que toda vez que eu venho para a região de São José, eu dou esse testemunho porque eu tenho fé que eu vou encontrar com ela. E aí eu tirei os DVD que eu tinha na época e dei para ela. Falei para ela, moça, ela falou, olha, eu fui presa há 7 anos, eu tenho 3 filhos, ninguém dá serviço para um presidiário, que é o meu caso, e eu sou mulher da vida. Eu disse, procura uma igreja mais próxima da sua casa, se entrega para Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Mas essa mulher chorou. O senhor está me tratando como uma pessoa normal? O senhor não vai sair comigo? Eu falei, não, eu sou pastor, não vou. Eu parei para pagar o seu almoço, vou dar o dinheiro que você for sair comigo, se tivesse talvez lá, você precisa, mas eu quero é que tu vá para uma igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Deus nos chamou para ganhar alma. A Bíblia diz que o são não precisa de médico. A Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Os mancos, os aleijados, os coxos, os arrebentados, os destroçados. Quantas pessoas destruídas que o diabo está destruindo. E Deus quer usar eu e você na simplicidade. Do jeito que você é. Não precisa copiar ninguém. Seja você mesmo. E Deus vai te usar para uma grande obra. Amém. Deus vai te usar através do louvor, através da palavra, através do testemunho. Eu vejo aqui, a pastora tem livro. Livro é muito chique, porque o livro fica, nós vamos, mas o livro permanece. O livro fica para as próximas gerações. Então, tem várias formas, várias maneiras de você alcançar o coração da pessoa que está em desespero. É só você aproveitar as oportunidades e falar de Jesus. A Bíblia diz que é para pregar tempo fora de tempo. Então, se prega o evangelho, tempo e fora de tempo. Mas prega o evangelho. Eu vou pedir uma licença aqui. Ô Beto, eu vou usar seu nome aqui. Eu abri a igreja lá no 22 de abril, quando me empossaram, e eu estava fazendo um culto sobre 4 razões pela qual eu sou feliz, no domingo de manhã, porque nós não tínhamos membro. E tinha um rapaz lavando caixa d'água. Esse rapaz desceu, sem camisa, veio onde eu estava fazendo o culto de manhã, aí livre. Tem culto à noite eu vou vir no culto. Quando foi à noite, ele veio com a esposa. Ele diz, rapaz, você pregando, eu estou numa ressaca de tanta droga e bebida, e você pregando sobre 4 razões de ser feliz, rapaz, de manhã aqui, rapaz, eu lavando a caixa d'água ali, passei a noite inteira usando droga. Esse homem, meu Deus, ele molhava o pano no thinner, inalava e desmaiava. Meu Deus. Ele inalava thinner. Misericórdia. Deus mudou a vida dele, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Em todos os sentidos, e libertou ele. Simplesmente um culto simples. 4 razões pela qual eu sou feliz de manhã. Mexeu com ele. Deus quer te usar. Amém. Deus vai te usar de forma extraordinária. Deus não. Você está achando que Deus não está te usando? Você está achando que nada vai acontecer? Você está achando que nada está acontecendo?
Deus está fazendo grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas que você não está vendo, que você não está enxergando. Deus está fazendo. Na pandemia aconteceu algo surpreendente, coisa tremenda na pandemia. Eu estou orando para Jesus curar na pandemia. E estou lá, dentro da igreja, naquele medo, naquela pressão, tudo fechado. De repente encosta um carro e desce uma senhora. E nós estávamos dentro da igreja, tudo com medo de fiscal, aquela loucura. Aquela senhora desce, bate na porta da igreja, abre a porta e entra. Ô, pastor, tudo bem? Tudo bem. Dá um abraço na Laodiceia e falou: eu não andava, eu era paralítica. Assistindo a sua live, um fogo desceu e meus ossos se restaurou. E eu levantei e saí andando. Hoje eu caminho com a minha filha na rua. Glória a Deus. Eu faço caminhada. E eu vim aqui pessoalmente pelo endereço para lhe conhecer, para dar um abraço na sua esposa. O Uber está me esperando ali. Eu vim, eu não andava. Então os irmãos não têm, os irmãos aqui não têm dimensão do que Deus está fazendo. Eu creio. Amém. Os irmãos não têm dimensão. Mas lá na frente os irmãos vão começar a colher testemunho, irmão. Testemunho disso que os irmãos estão fazendo. Amém. Pode prestar atenção, vai chegar. Eu aceitei Jesus. Eu estava para tomar uma decisão errada. Eu estava para fazer uma loucura. Mas eu assisti o programa. Eu ouvi o programa. Eu ouvi uma palavra. Eu ouvi um louvor. Aguarda que os irmãos vão colher muito testemunho. Anaragai, eu sou Igleime Naide, Lavassor Guinerrácia. E você que está afastado, você que está parado, eu convido você para vir para Jesus, para voltar para Jesus. Para um grande pecador, a um grande Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio num Deus que salva, num Deus que perdoa, num Deus que restaura. E você que está aí, meu amigo, achando que para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu errei muito, eu pequei muito, eu sou ignorante. No palavreado do mineiro, eu sou uma porteira, eu sou uma mula, eu sou um jumento. Nem eu me suporto. Eu quero lhe dizer que Deus te ama. Alergue o vassaio interemacou interevassia. Eu quero lhe dizer que Deus te ama e quer escrever uma nova história. O que está faltando na tua vida é Cristo. Você está desorientado, você está desse jeito, é porque está faltando Cristo na sua vida. Por isso você está sem norte, por isso você está sem rumo, por isso você está meio louco, meio doido, procurando alegria na bebida, nas drogas, na balada, nas noitadas, procurando na sinuca, no baralho, na cacheta, no tigrinho. Você está desesperado. Você tem que procurar a sua felicidade em Deus, na palavra de Deus. Vem para Jesus, volte para Jesus, corra, ainda dá tempo. Sua pestana está batendo, você ainda está respirando. Deus te ama. Moça, jovem, senhora, senhor, Deus lhe ama e quer mudar a tua vida. Se eu pudesse abrir a sua cabeça, colocar Cristo dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, dentro do teu coração, para você sentir uma alegria verdadeira e real. Eu convido você para aceitar Jesus. Eu convido você para voltar para Jesus. Você que está parado, meu amigo, você que se entristeceu com a igreja, você que se entristeceu com o pastor, com o sistema, com a situação da igreja, eu quero lhe dizer que Jesus te ama. Aleluia. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem. Você talvez pregava, cantava, profetizava e hoje parou. Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Escreve aí. Eu quero voltar. Eu quero me entregar. Escreve aí. Eu quero voltar. E a pastora vai orar por você. Você que está parado, que está afastado, que está distanciado. Você que está bebendo muito. Você que está achando que não tem mais saída. Escreve aí. Eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero me entregar para Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, a sua história, como mudou a nossa vida, a nossa história. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia. Tremendo. Glória a Deus. Gente, que forte, né? Que você possa dar lugar ao Senhor e que você possa responder a isso tudo. A presença de Deus é muito forte aqui, né? Grandes coisas o Senhor, eu creio, está fazendo. Eu creio muito no que o pastor falou, né? Essa obra aqui, o programa tem 5 anos e meio, e eu acredito muito nisso que o pastor falou, de vidas sendo alcançadas, sendo curadas, sendo libertas, ouvindo uma palavra, como ele falou, né? As pessoas vão lá conhecer ele lá, a pastora também,
Então é porque não é por causa de nós, a gente é pequeno, a gente também precisa da graça, mas é por causa dele, né, do Senhor. E o Senhor é tremendo, e o Senhor só quer que a gente dê lugar. Dê lugar. E uma coisa que o pastor está falando aqui, a gente já está caminhando para o fim, e que está ardendo no meu coração aqui, é que tem pessoas que vão para os lugares, mas não falam, não pregam, não testemunham. Então, só no lugar, né? Por exemplo, vai para o hospital, não fala de Cristo. Vai para, como você falou, um carro quebrado, não fala de Cristo. Então, nós que servimos, a gente tem que entender que é uma determinação que Deus deu para a gente, não é uma opção, né? O Senhor falou que a gente tem que ir pregar por todo mundo, aonde a gente for, em qualquer lugar. Então, você que não fala, você que não tem coragem, você que tem vergonha ou tem medo, né? A Bíblia diz que se a gente se envergonhar dele, ele vai também, né, negar a gente. Se a gente negar a ele aqui, ou seja, envergonhando, não querendo falar, não querendo pregar, também ele nos negará. Então, que você tenha coragem, você que não está ministrando, não está pregando, não está testemunhando, não está dizendo Jesus te ama para alguém, que a partir de hoje, ouvindo essa mensagem, você possa se levantar e entender que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que você é, do jeito que você está, o Senhor quer usar a sua vida para resgatar almas, porque Jesus não morreu em vão, meu irmão. Jesus não foi na cruz à toa, não foi para, sabe, para ego, não foi para ficar uma história bonita, não. Foi porque por amor à alma. Foi dor, foi sofrimento por amor à alma. E não só a alma que já está aqui, mas as almas que estão perecendo. Muitas pessoas estão perecendo, né? Indo a passos largos para o inferno mesmo, sem saber, sem conhecer. E a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todas as gentes, todos os lugares. Aí será o fim. O Senhor espera que eu e você, a gente pregue, a gente fale. Assim como o pastor está pregando, assim como nós estamos ministrando aqui, que aonde você estiver, agora eu trago para o outro lado, né? Você que está parado, sem coragem para ministrar, não espera um microfone na sua mão, não espera uma oportunidade em uma igreja. Às vezes ela não vai acontecer, mas aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, testemunhe. Seja, né, alguém que serve a Cristo na íntegra mesmo, não só de palavras, mas de atitudes, e que as pessoas possam ver Cristo em nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Gente, agradeço muito, né, pastor? Quer falar, amor? Não, eu estou assim impactado. Deus abençoe vocês grandiosamente. Eu fico lembrando aqui das palavras que o pastor usou de forma muito sábia, não é verdade? Mefibosete, quando Davi perguntou se alguém da casa de Saul, a aliança de Davi era com Jonatas, mas ele expandiu, mas é da casa de Saul. Não importa o que ele fez comigo, não tem ressentimento, não tem dor, não tem rancor, qualquer que seja da casa de Saul. Mas Deus é tão bom que veio mesmo logo o próprio filho de Jonatas, aquele que havia feito uma aliança com ele. Eu louvo a Deus porque Deus, ele não nos esquece. Aleluia. Mefibosete estava ali aparentemente esquecido, abandonado, como foi pregado muito bem aqui. E eu também me coloco numa situação dessa e vejo que cada um de nós um dia achou que estava esquecido. Um dia nós pensamos que nem Deus me aceita do jeito que eu sou. Minha mãe não me quer, meu pai não me quer, minha família não me aceita. Nem Deus vai me aceitar do jeito que eu estou, com meus vícios, com minhas impurezas. Mas Deus, ele sempre mostra o lado da misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre mostra que ele em todo o tempo esteve conosco. Para que ele nos chamou, porque ele nos chamou, e ele nos tira verdadeiramente das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que nós estamos aqui, não porque não somos melhores do que ninguém. Muitas das vezes a gente quer realmente, pastor, abrir a cabeça da pessoa para colocar a identidade de Cristo, porque na verdade é o Espírito que revela. Muitos anos nós ficamos ali sendo ministrado por alguém, por algum panfleto, uma música, uma palavra no ônibus ou no metrô, enfim, a gente não aceitava, mas a semente era plantada, mas a semente ela estava sendo muito bem colocada, para que Deus pudesse fazer o que devia fazer na hora certa e no momento certo. Então Deus, ele está sempre olhando para nós, não há nada que a gente possa fazer, qualquer um que está perto ou longe, que ele não possa observar. Louvado seja Deus. Jó passou por toda aquela angústia e aflição, contudo ele não negou a Deus. Ele sabia que ele estava caminhando com o Senhor e que o Senhor é justo juiz para dar o fim que ele podia esperar, que era a bênção de Deus. E assim, irmão, também na nossa caminhada. Você pode estar pensando que não vai ter jeito.
que não vai ter forma de reverter, mas Ele é sempre Deus grandão, poderoso nas ações e surpreendente. Louvo a Deus demais por essa rica oportunidade que nós tivemos aqui de estar junto com vocês, com os pastores, né? Eu louvo a Deus por esse programa, por tudo que foi ministrado aqui. Eu tenho certeza que muitas vidas desde agora e mais à frente vão estar ouvindo, ou já ouviram, e vão ter as suas vidas transformadas também. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu fui vítima de um trabalho de macumbaria, trabalhava em Alphaville na época, e eu fiquei 3 anos andando na rua. Não tomava banho, não cortava o cabelo. Eu bebia 5 litros por dia, filho de presbítero, filho de pastor, por esse trabalho de macumbaria. E eu, quando estava muito ruim, eu comia copo, eu mastigava copo. E Deus, que é misericordioso, o grupo de irmãos da cidade de Brasópolis, pastor Elias, Maria, irmão Rodão, Maria que ainda está viva, minha mãe, meu pai que Deus guardou, orando. Eu cheguei na igreja um dia, o pregador estava pregando, pastor Jorge Adriano, apontou: hoje Deus liberta esse moço que é louco. Tinham feito baixo assinado para me internar no Chuí, minha mãe que não assinou, que não deixou. E eu vomitei um prato de bolinho de chuva que eu comi, intacto. Tá vendo? Eu vomitei. Na hora que eu vomitei uma macumbaria, eu voltei ao normal na hora. Ele perguntou onde eu estou. Por que eu estou fedendo? Que cabelo é esse? O que está acontecendo comigo? Aí que eles me contaram o que é que tinha acontecido comigo. Nossa. Então, uns pregam por dinheiro, por fama, eu prego por gratidão. Eu me sinto na obrigação de falar desse Jesus maravilhoso. Amém, Jesus. Por onde eu passar. Amém, meu Deus. Eu sou devedor. Aleluia. Ele teve compaixão da minha alma. Meu amigo, se você pudesse entender o amor desse Deus. Às vezes você está sofrendo, tá assim, às vezes a sua casa está com a perna para cima, está de ponta cabeça. É porque você não conhece o Deus Todo-Poderoso, que põe tudo no devido lugar. Amém, Jesus. Esse é o Deus que nós estamos apresentando aqui, ó. Amém. O Deus que abraça você e põe a casa no lugar, a vida no lugar, a sua situação no lugar, sem cobrar nada, com um amor infinito. Amém. Tremendo, glória a Deus. Que forte, meu Deus. É isso, gente. Meu Deus, é muito forte mesmo, né? Assim, falar de Deus e contar o que Ele fez na nossa vida, não tem nada melhor ter essas experiências, né? E a pastora falou aqui no início, ela falou sobre 2 Reis 4, né? Do azeite, e ela falou sobre ter ousadia para pregar, né? Antes do pastor ministrar essa palavra tremenda, ela também falou isso. E aí eu vou repetir o que eu já falei, né? Ter ousadia para pregar. Então, é você saber da onde o Senhor te tirou e saber que se não fosse Ele, a gente não estaria nem aqui. Então, o pastor falou agora da gratidão. É por isso que a gente tem que fazer, pela gratidão, né? Às vezes eu falo com meu marido, ele fala assim: nossa, mas né, tá cheio de compromissos. Isso aqui eu falo, eu amo estar cheio de compromisso quando é da obra, porque eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei de onde Ele me tirou. E assim, eu sou também eternamente grata, né, a tudo que o Senhor fez e tem feito. Então eu me sinto na responsabilidade de levar, sabe, essa palavra. E eu não tem tempo ruim, eu vou aonde for. E às vezes as pessoas não entendem, né, as pessoas mais próximas. Não, mas... E eu falo, gente, a gente precisa. Não é só na igreja, fora, mas a gente precisa. Então eu tenho também esse queimar no meu coração. E é muito forte. Eu gostaria muito de poder, né, também abrir a cabeça das pessoas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia para a casa da minha irmã, e a minha irmã tinha muitas amigas, e tudo no mundo, né? Enfim, e eu chegava lá, eu pegava minha Bíblia preta na época, eu começava a pregar para elas ficavam assim para minha cara, tipo, né? E eu falava, eu não conhecia direito, porque eu era nova, convertida, mas eu queria, tipo assim, transformar a vida daquelas meninas, tudo nova, bonita, jovem. E aí eu começava a falar, e aí a minha irmã, a Kelly, ela falava: Cris, chega. Tipo assim, tá bom. E as meninas não deixavam ela falar, porque as meninas tinham curiosidade. Ela falava, chega, com vergonha das amigas. Mas as amigas queriam ouvir. E assim, eu sempre tive isso, né? O Patrick tá aqui, meu marido, né? Lembra dessa fase lá na Bahia, em Salvador. Então,
a gente precisa ter essa sede, porque tem pessoas gritando, e por mais que você olhe, eram meninas lindas, estavam ali para aparentemente ouvir. Todo mundo precisa, todo mundo é carente da palavra, da misericórdia, de ser alcançado pela graça de Deus. Então, fale, pregue. O pastor está trazendo para o arrependimento, eu estou trazendo para você na ministração. Fale, porque é importante dos dois lados, né? O que prega e o que recebe. Você precisa receber, aceitar e se render. E você que já sabe, você precisa contar. Conta o seu, não sei contar a palavra, conta o que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser transformador. Se você só contar o que Jesus já fez em você, já vai alcançar muitas pessoas. E daí o Senhor faz a obra. Porque quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. A gente só fala, abre a sua boca e eu encherei, diz o Senhor. Então, você abre a boca, Ele fala, Ele te usa e Ele mesmo vai dar o resultado. A colheita, né, vem do Senhor para a nossa vida. E eu louvo a Deus, gente, agora a gente tem que encerrar. Eu louvo a Deus pelo programa, pela participação de vocês, que bom, maravilhoso. Eu vou pedir para vocês orarem, viu, pastor? Você orar aí, porque essa palavra tremenda, né? Eu vou pedir para o pastor orar, já encerrando, e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, o ministério, né? Um casal que a gente conhece há alguns anos já, apesar de não ter o contato muito próximo, né? Que todo mundo na vida corrida, mas a gente vê o pastor Ebenezer, e juntamente com a pastora Laudiceia, a gente vê os frutos. E não tem nada que fale mais do que fruto, gente. Palavra, você pode gritar, você pode falar, mas cadê o fruto, né? Então, a gente vê frutos da vida de vocês. Não é porque eu estou na frente, mas não tem como. A gente está aqui com um monte de ovelhas de vocês aqui assistindo, falando, meus pastores, Suelen Aparecida, porque eu não conheço todo mundo, Marcelo Silva, Nilson Freire, uma turma aqui, Gleidson, Keila. Tem algumas pessoas que eu já perdi aqui, porque eu saí, entrei, aí a gente se perde, mas é o fruto, são pessoas falando, eu assino embaixo, né? E a gente, além de pessoas falando aqui que não precisaria, nós vemos o fruto. Então, que o Senhor continue usando, abençoando. Isso é fruto mesmo do amor à obra. A gente vê, né? O pastor Ebenezer sempre coloca ali, a gente tem um grupo de pastores aqui de Jacareí, a gente está em São José, né? Lá em Jacareí nós temos um grupo e o pastor está sempre colocando áudio, levantando, colocando uma palavra, às vezes é dura, às vezes é uma vara, mas é a palavra que transforma, porque a gente precisa, todo mundo precisa. E eu louvo a Deus, porque Ele é um dos poucos, né, que tem essa coragem e por isso tem tanto fruto. Então que o Senhor continue realmente guardando, cobrindo com sangue, abençoando vocês. Vocês são referência para a minha vida, viu? Eu olho, eu admiro, apesar de não falar, estou falando aqui agora, mas eu admiro como o servo de Deus, muito. Porque é muito bonito ver o trabalhar, a coragem, o não ter tempo ruim. Eu fui ministrar lá um dia na igreja do pastor, ele tinha vindo de Minas, chegou para o culto, já foi não sei aonde, é uma correria, porque tudo pela obra. Não foi para passear ou para levar alguém da sua casa para conhecer nada, não. Foi pela obra, pelas ovelhas, pelo cuidado, né, com aquilo que o Senhor entregou na mão. Então, é muito bonito de ver e que o Senhor continue honrando vocês nessa trajetória. A pastora estava lá dia também, ele estava pregando, ele estava lá na igreja cuidando, ela estava na igreja de Minas. Então é sempre assim, gente, eles estão sempre em movimento pelo reino e isso é muito bonito de se ver, né? E é admirável, é uma referência. Vocês são uma referência para a nossa cidade, para a nossa região, para todos que conhecem, né, ou ouvem falar. Vocês são uma referência. Que Deus guarde e abençoe sempre a vida de vocês. Amém? Amém. Pastor, eu quero aqui, com a sua permissão, deixar um convite aqui para as mulheres. Sim. Dia 20 agora de dezembro, a gente vai fazer uma conferência, lá uma conferência de mulheres. E eu gostaria de convidar todas. Amém. Aquelas que podem participar. A gente está cobrando um valorzinho ali de R$50, porque vai ter um cardápio, vai ter uma pizza lá para a gente comer. Vou vestir uma saia. Vai ter uma pizza. Eu vou também. Vai ser muito chique, vai ser muito legal. Que bênção. Mas eu orei a Deus, né? A gente fez o congresso já no começo desse ano. E eu não ia fazer mais nada, mas aí eu falei, eu vou fazer uma confraternização com as irmãs do ministério, mas de repente Deus colocou no meu coração para mim não fazer só com as irmãs do ministério, abrir para outras mulheres participar. E eu fui orar a Deus pedindo para Deus um tema. Falei, Deus, que tema que eu darei para essa conferência de mulheres? E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, eu me permito ser curada. Oh, glória. Tem muitas mulheres feridas que precisam ser curadas. Esse vai ser o tema e eu quero estender aqui o convite, né? Muitas mulheres falam, pastor, mas dia 20, próximo Natal, né? Eu não sei se a pastora já vai ter o seu compromisso, se não tiver, está convidada para estar, né? Mas eu quero deixar aqui o convite, né?
para aquelas que vão assistir, que estão assistindo, em aberto para quem quiser ir participar, né? Lá no convite tem o número lá do WhatsApp para as pessoas entrar, e eu tenho certeza que será uma noite que vai ficar marcada no coração de muitas mulheres. Você sabe de cabeça o endereço, pastores, para falar aqui? Avenida 12 de Junho, número 149, Conjunto 22 de Abril, Jacareí, São Paulo. E o telefone para entrar em contato é o 12-996-615444. Aquelas que puder participar, entre em contato comigo através desse número. E aí a gente vai estar acertando, e eu tenho certeza que vai ser muito forte. Vai estar duas palestrantes lá ministrando a palavra, e eu tenho certeza que muitas mulheres sairão dali curadas. Amém. Porque tem muitas mulheres que aparentemente estão curadas, mas dentro da alma tem algo lá, uma ferida que precisa ser alcançada pelo Espírito Santo, e esse foi o tema que Deus me deu. Eu me permito ser curado. Maravilhoso. Amém, pastora? Deus abençoe. Lindo, lindo, maravilhoso. Antes de o pastor vai orar, mas rapidinho, convida os dias de culto lá, como é que é, quais são os lugares que as pessoas podem ir. Amém. Os nossos cultos na Assembleia de Deus, Ministério Deus é quem faz. Na nossa sede é terça, quinta e domingo, né? O endereço que eu acabei de falar, que é a Avenida 12 de Junho, número 149, Conjunto 22 de Abril. Temos culto também no Bandeira Branca, segunda, sexta e sábado, na Rua José Galvão, número 40, Bandeira Branca. Temos culto também no Imperial, não lembro o nome da rua. Próxima escola. Próxima escola, no Imperial. Os cultos no Imperial é segunda, quarta e sexta. E para quem mora na região de Sapucaí-Mirim, temos culto lá domingo, quarta, sexta e sábado. Benção. Na Vila São Geraldo, E Guararema. Sapucaí-Mirim, e em Guararema, no bairro dos Marrons, quarta e domingo. Bênção. Glória a Deus, tá vendo? Gravou? Senão você volta aí depois e assiste, que vai ficar gravado esse programa, né? Vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, enfim, em todos os lugares. E faz uma visita lá para conhecer melhor os pastores, né? Conversar com o pastor mais pessoalmente, e vai ser bênção. Amém? Em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa? Que eu já vou passar para o pastor. Amém. Tudo certo. Tudo certo. Pastor, fica à Irmãos, vontade. Eu sou isso aqui perto, e eu sou isso aqui longe. Mas quando eu fui casar, eu falei para ela assim: eu já sou isso aqui, mas eu te respeito. Eu vejo muito problema no ministério, que a mulher tem ciúme, o marido tem ciúme, não consegue fazer a obra. Não, mantendo respeito, fique em paz. Verdade. Ela faz a obra, eu faço, conversa com homem, com mulher, com jovem, com criança, com adulto. Eu vejo uma dificuldade, essa dificuldade atrapalha a pessoa fazer a obra de Deus, né, irmão? Você tem que ser você, e eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui, junto e longe. Quem já me conhece há 30 anos aí, deixa eu ver. Quem conhece eu há 30 anos? E algo interessante, que esse dia eu estava lembrando vocês dois, né? A pastora falou Sim. sobre observar a gente, e esses dias eu estava vendo, né? Porque eu nunca vi o pastor pregar. Eu só vejo a pastora. E eu acho interessante como o pastor apoia também a pastora. Amém. Eu acho muito bonito isso em vocês, né? Como meu esposo falou, tem mulher matando o ministério do marido e marido matando o ministério da mulher. E eu acho muito bonito. Todas as vezes, né, pastora, sempre prega nas nossas igrejas. E esse dia eu estava observando, eu falei, ele é um esposo que não prega, mas ele apoia a esposa. Então isso é muito bonito, né? Verdade. Deus abençoa. Amém. Que Deus continue abençoando né, vocês. irmão? Falta essa... E assim, a gente precisa, é uma ordenança, né? A gente precisa fazer. E não tem como, se não fizer, você morre. Eu falo com ele, às vezes, se eu não fizer, gente, a gente precisa. Porque a gente foi chamado para isso. Lógico que Deus permite todas as coisas boas, legais também, mas a prioridade é a obra, eu penso, né? Então, é muito bom. Eu sempre falo assim, quando a gente já teve conflito, muitos, né, em outro tempo, não agora, graças a Deus, mas a gente já teve conflitos por causa de obra. Ele prega também. Ele prega. Ele dá umas fugidas, mas ele prega. Mas... já teve muito conflito no início, porque assim, eu tenho muito essa coisa. O Patrick também tem, mas eu acho que eu creio que tenho um pouco mais, né? Eu tenho muita vontade de, se eu pudesse, todo dia eu estava ministrando assim mesmo, né? Eu ministro todo dia, né? Eu faço coisas no meu condomínio ali, com as mulheres, minhas amigas, prego, mas estou falando assim, eu gosto de estar envolvida. Por isso que toda hora eu estou em movimento. As pessoas falam, até falei ontem no minha rede social, que tem gente que fala para mim, mas você não para, você não cansa. Eu falo, gente, quando eu morrer eu vou descansar, agora a gente vai fazer, né?
Porque veio na nossa mão, eu creio assim, sabe? Cada um tem um lugar que o Senhor nos coloca. Então, se veio na minha mão, eu tenho que fazer. Eu penso dessa forma. Posso estar errada, mas eu acredito que eu não estou. Então, assim, se veio na minha mão, eu tenho saúde para fazer, eu tenho condição de fazer, eu vou e faço. Agora ele falou do livro, tem o programa. Algumas coisas vão acontecendo e elas vão acontecendo. Não é a gente que corre atrás, né? E são portas que Deus abre para o evangelho ser pregado, né? Na internet, na igreja, num programa, na rua, onde for. E eu creio que a gente precisa ser ferramenta de Deus, aonde a gente for. Independente do quê. Tem gente que fica escolhendo demais, né? Eu não escolho muito. Que veio na minha mão, eu faço. Então, às vezes, tem bastante coisa. Tem semana que eu falo, não, nossa, Deus, nessa semana. Mas eu fico feliz. Eu me sinto realizada, porque eu sinto que estou missão cumprida. É como se fosse assim. Eu tenho essa sensação. Eu falo sempre isso para ele. Então, assim, depois de muitos conflitos que a gente já teve na vida, ele entende, ele apoia. Ele fala, não, estou com você, estou junto, a gente está junto, vamos estar sempre junto. E ele entende, porque ele também é servo de Deus, ele também sabe, ele também tem chamado, né? Então, é isso, né? Quer falar disso, Patrick? Isso é importante. Esse assunto é longo, daria outro programa. Não, eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. Assim, é incrível, ela é uma pessoa assim, que realmente forma opiniões, é admirável. Ela ama e enche os olhos para falar do amor de Jesus. Isso é uma coisa, né, que a gente tem que validar, porque não é em qualquer lugar que você vê isso, né? Então, assim, não é por dinheiro, não é por posição, não é por fama, é por amor. O apóstolo Paulo mesmo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Me gastarei, me deixarei gastar e me gastarei de novo. Né, por amor da obra, das ovelhas. Então é um trabalho árduo, difícil. Nós tivemos igreja 13, 14 anos, foi um longo tempo de muita experiência, de muita né? E esse nome maravilhoso que Deus nos honrou e nos colocou no nosso coração. Assim, Deus tem muita coisa para fazer, pastor. Ainda estamos na jornada e na caminhada, não é verdade? Então eu estou sempre com minha mulher, sempre apoiando, sempre vou levar lá no 22 de abril. Estou até fazendo agora, né, programa dia de quarta-feira. Porque eu fiquei aqui, ele começou, tem 5 anos e meio esse programa, ele começou a vir esse ano. Eu fiz sempre sozinha. Eu vinha sozinha, pregava sozinha. Primeiro eu pregava sozinha, depois eu comecei a convidar, eu ficava sozinha com as pessoas aqui. Aí um dia eu falei, Patrick, pelo amor de Deus. Porque ela ficou um tempo com bastante mulher, né, de diversas áreas. É legal, é bacana. Puxa, tem mulher de tudo quanto é lado que vem, de programa, faz de outro estado. E depois, então, a gente começou a fazer de casais. Olha, de casais, não tem por que eu não ir, vamos sentar lá. Deus com certeza vai trazer no coração o que falar. E estou aqui virando, nem sei como chama. Um dia a gente estava aqui, o pastor Augusto e pastor, vamos encerrar, gente. Pastor Augusto e pastor Luzia estavam aqui. Foi a primeira vez que a gente fez de mesa assim, né? E aí o Patrick estava ali sentado ali fora. Eu falei, tem uma cadeira sobrando aqui. Senta aqui, eu vou ficar os dois aqui. Estava desse jeito, pastor aqui, a pastora aqui, eu aqui. Aí ele, não, isso aí eu vou ficar aqui nos bastidores. Eu falei, não, hoje você vai sentar aqui. A gente atrasou o programa, por fim ele sentou, aí ele gostou. Sentou, gostou e ficou, graças a Deus. Aí agora ele está sempre participando. Aí hoje ele até brincou que eu nem chamei, que eu sempre falo, vamos, amor, para o programa? Se for para somar, estou sempre indo. Amém. Amém. É isso. Não tem o talento que minha mulher tem. Até parece. Cada um tem, né, pastor? Cada um tem o seu talento. Tem sua forma de pregar. Mas é isso. É sempre bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, assim, a gente tem que encerrar, gente. Então, nós estamos aqui, né, distraindo, mas precisamos encerrar. E eu vou pedir para o pastor, né, agora concluir aí, encerrar, orar por essas pessoas. E você que está assistindo, depois que o pastor orar, a gente já vai encerrar. Obrigada por você ter ficado até agora. Fica mais um pouquinho para você receber essa oração para o seu coração. Quem sabe agora, né, cadeias que ainda não caíram, elas vão cair. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida nesse momento ainda. Mas que alegria você ter ficado, ter ouvido, ter participado aqui. Tanta gente participando aqui no Facebook aqui. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter esse encontro maravilhoso com o nosso Deus. Amém, pastor? Fica à vontade. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Amém. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus e gosta de ouvir. Deus abençoe. Vamos orar? Amém. Senhor,
Eu quero te agradecer mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade, pela vida desse casal que faz esse trabalho, Pai, há mais de 5 anos. Continua guardando, usando ele, ó Pai, e a sua esposa para abençoar muitas pessoas. Ó Pai, agora alcança cada um. Cada marido, cada esposa, cada jovem, cada criança, cada lar, cada casa, evangélico, não evangélico, amigo de perto, de longe, pastores. Ó Pai, repreende a enfermidade, cura, restaura, abençoa, meu Deus, em todas as áreas. Onde tiver um conflito, traga paz. Meu Deus, estende as tuas mãos. É o que eu lhe peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até a semana que vem, se o Senhor nos permitir, quarta-feira, às 20 horas. Em nome de Jesus, aqui, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom, em São José dos Campos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau e até a semana que vem.